Glória a Deus, irmãos. Pai do Senhor Jesus. Amém? Está fraco. Glória a Deus, Pai do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão aí. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, vou mexer um pouquinho com vocês hoje, pela glória do Senhor Jesus. Mudar dói. Essa é a nossa mensagem de hoje. É o que, quando o pastor me pediu para trazer uma palavra para vocês, na mesma hora isso veio à minha mente, porque a gente sabe, né, que quando a gente sobe aqui, tudo o que a gente vai falar aqui, Deus primeiro trata com quem vai pregar. Então a gente está sempre já pegando o que vai ser trazido aqui para vocês, o que vai ser falado, Deus já está ministrando nas nossas vidas, nós que vamos aqui trazer a palavra para vocês. Então, uma das coisas que, na hora que ele falou comigo, Diogo, vou precisar de você, aí ele colocou até uma data um pouco mais à frente, e depois, alguns minutos depois, ele falou assim: não, você agora, dia 24, falei, beleza, glória a Deus, estamos aí. E na mesma hora, Deus falou assim: você vai falar sobre X coisas. E aí, durante a semana, graças a Deus, Deus foi dando outras coisas. Mas como um bom metódico que sou, para quem gosta, como a Isabela, tem alguns pontos que eu queria tratar com vocês, e são 5 eles. Para quem gosta de anotar, já me conhece, fique à vontade aí, que são 5 pontos que a gente vai tocar. Então, primeiro, um dos textos aqui que eu queria falar com vocês é o jovem rico, tá? Então nós vamos lá em Lucas, e para você que tem a sua Bíblia de papel ou no celular, pode ficar com ela aberta, que a gente vai navegar em Lucas, e o único texto vai estar em Atos. Então nós vamos para frente e para trás aqui, só em Lucas, tá? Então o primeiro texto está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 18. Glória a Deus. Vou só te relembrar essa história para que você entenda o porquê mudar dói. E nós vamos mostrar hoje, nessa noite, alguns pontos que eu e você, nós passamos, e alguns que a gente não quer passar, mas que a gente precisa, porque para crescer dói, e para tudo que a gente precisa fazer para Deus vai doer um pouco, porque nós não nascemos perfeitos, nós precisamos ser melhorados todos os dias. A Bíblia fala de ser santo como eu sou santo. Então, por mais que você se ache perfeito, tem algo para melhorar. E se você hoje nessa mensagem, ao ouvir essa mensagem, você vai perceber que mesmo que você ache que você já sabe quase tudo do que é ser cristão protestante, ou só cristão em si, né, que é pequeno Cristo, que significa a palavra, você vai entender também que há pontos que você, além de precisar melhorar, você vai entender que você não pode ficar estagnado onde você está. Então eu tenho 20 anos de crente, mas Diogo, já estou bem, está tranquilo, já entendi tudo. Não, você tem que estar incomodado para melhorar. Amém? Partindo desse princípio, então, vamos lá. Jovem rico, todo mundo conhece a história, mas vou repassar aqui para vocês, que eu quero ressaltar um pontinho aqui. Lucas capítulo 18, versículo 18. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom. Olha a primeira resposta de Jesus: ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. São 10 mandamentos. Então o homem disse: tudo isso tenho obedecido, tenho observado desde a minha juventude. Então, se você nasceu crente, em berço de crente,
calma, muita calma nessa hora. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então tem uma palavra maravilhosa, que todo mundo talvez já deve ter ouvido essa história. Só que tem coisas que a gente ouve, e principalmente a Bíblia, nós lemos ela e às vezes só ficamos na história. A gente não se aprofunda, a gente não navega no que realmente Deus quer tratar com a gente. Precisava de uma mudança nesse jovem. Esse jovem, ele conhecia os 10 mandamentos e já fazia, segundo ele, todas as coisas que era necessária. Todos os 10 ele seguia certinho a vida toda. Só que quando pediu para mudar o que dói, ele não quis mudar. Ele olhou para toda aquela grana, todo aquilo que ele tinha. Se fosse nos dias de hoje, carro importado, uma Ferrari puro sangue, maravilhosa, mas pediu ele. E o que ele disse? Nada. A atitude dele já mostrou o que ele, no coração, ele tinha como tesouro. O que esse jovem rico, ele começa a nos ensinar e nos mostrar sobre a dor da mudança, é que Deus vai te tirar da sua zona de conforto. Você não entrou aqui nessa igreja hoje para ficar do mesmo jeito que você estava antes. Você crê nisso? Isso não é o Diogo que está falando, é o Espírito Santo de Deus que vai falar com você, dentro do seu coração. Porque se você não sentir nada aí, é Deus que quer falar com você. Quando esse jovem rico, ele toma essa atitude de apenas virar as costas, Jesus também, se você seguir o texto, você vai ver que Jesus não insiste com ele. E é uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto, é exatamente isso. Porque tem muita gente que, além de você mostrar o que a pessoa precisa mudar, ela quer que você mima ela, que você, oh meu queridinho, meu amado. E Jesus não trata dessa forma. Ele quer que você muda. Que uma coisa que eu concordo junto com o pastor, a gente já conversou sobre isso, para ajudar alguém, a pessoa precisa querer ser ajudada. Uma das nossas conversas, a gente falou isso e a gente concordou que para ajudar alguém a pessoa precisa querer ajudar. Nós falamos aqui, dia 31, estou à frente para trazer o evangelismo ali na porta, mas nós vamos falar com pessoas, mas se a pessoa não quiser mudar o status de vida dela, nós não vamos insistir com ela para ela mudar. Nós vamos falar de Jesus, porque quem transforma a pessoa não é eu, não é o pastor Álvaro, não é as pessoas que estão aqui, é o Espírito Santo de Deus que está sobre nós. Lógico que você e eu, nós temos que nos capacitar, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que buscar a Deus, estar em comunhão. Claro, exatamente, nós precisamos fazer isso. Mas quem move é o Espírito Santo de Deus. Nós vamos colocar ali a semente na vida dessas pessoas. Você, quando você fala o Jesus te ama, você está colocando uma semente na vida da pessoa. Quem vai fazer essa semente crescer é o Espírito Santo de Deus. Assim como no Novo Testamento, nós vemos Paulo falando, né? Eu plantei, Apolo regou, e por aí vai. É assim que acontece o Evangelho.
Hoje nós vamos fazer a sementinha, e outro vai vir e vai falar mais uma palavra, e o outro na frente vai falar mais uma palavra. Uma hora, essa pessoa que está perdida, o status dela vai mudar. Você crê nisso? Amém? Então esse jovem rico aqui foi o primeiro momento dele, mas o tesouro dele era o dinheiro, eram as coisas que ele tem. Se você hoje parar para pensar, o que hoje você tem em mente que você não largaria de jeito nenhum? O que você não abriria mão por Jesus? Será que realmente você nessa noite pode olhar para toda a sua vida e falar assim: eu não trocaria isso aqui não, Jesus, isso aqui não, peça tudo, mas isso aqui não. Os meus filhos, Jó perdeu todos, e ainda assim adorou a Deus. Então em quem nós estamos inspirando? Na nossa própria vontade ou na palavra de Deus? Quem nós estamos olhando como referência? A referência nossa, e no caso desse jovem rico, era só o Antigo Testamento, as 10 leis ali, beleza, ok, mas e a salvação? E a salvação de outros? Como a palavra de Deus diz, que eu posso ganhar a minha salvação e não precisar fazer nada, assim, fazer só os 10 mandamentos, como a gente fala, né, feijão com arroz, eu vou para o céu e tal. Mas e o meu irmão que está sofrendo do lado? E a outra pessoa que precisa ser ajudada? O que eu estou fazendo? Quantas pessoas estão passando o ano inteiro? São 365 dias, nós estamos no começo do ano, e você terminou o ano de 2025, e se você pensar na sua cabeça, não precisa falar, quantas pessoas você aceitaram a Jesus através da sua vida no ano de 2025? Nós estamos começando, nós estamos em janeiro, você tem mais aí 11 meses, porque esse está acabando. Vou te dar essa lambuja aí para, né, você se arrumar a partir dessa pregação de hoje, dessa palavra de hoje. Mas você tem 11 meses para você chegar no final do ano e falar: eu ganhei uma alma. Glória a Deus, você não ganhava nenhuma. Já começou bem, já está bom. Deus não está preocupado com a quantidade, está preocupado sempre com a qualidade, com a sinceridade que você fala com Deus. Isso faz parte da sua mudança. A palavra de hoje, infelizmente ou felizmente, ela vai doer, porque mudar dói. Porque eu sair da minha zona de conforto dói. Eu não consigo mais viver daquele mesmo jeitinho que eu era, eu tenho que mudar. Eu vou fazer propaganda de novo do livro que é a terceira vez que eu leio, e cada vez que eu leio, eu estou mais encantado. A Igreja Irresistível, características de uma igreja que arranca aplausos dos céus. Esse livro, irmão, se você conseguir, depois de um ano eu consegui, impresso, você consegue na Amazon por e-book, leia, meu irmão, leia. Que livro maravilhoso. Ali você vai entender o que é ser igreja, o que você precisa fazer. E cada vez que eu estou lendo aquela mensagem, está impregnando em mim, porque não tem como. Você precisa ser irresistível. Você aí, olha, você que está olhando para mim aqui, você precisa ser irresistível. E você não precisa arrancar aplausos de ninguém. Ah, Diogo, essa mensagem sua não gostei. Não quero saber, meu irmão. Eu não quero arrancar aplausos de você, eu quero arrancar aplausos de Deus, dos céus. Eu quero que a mensagem ela mexa com você, e não por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Calma, irmãos, vou pegar mais leve. Glória a Deus. Vamos para a segunda história. Essa primeira aqui, ó, para você que está anotando. Mudar dói porque exige sair da zona de conforto, abandonar hábitos antigos. Vamos para o ponto 2. Lucas capítulo 7,
versículo 14. Lucas capítulo 7. Glória a Deus. 7, versículo 14 em diante. Vai ser só o 14 e o 15. Lembra da viúva? Lembra da viúva que o seu filho, ele estava morto? Essa é a história, mas eu só vou direto ao ponto. Capítulo 7, versículo 14 diz: Chegando-se, tocou no caixão, e o que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto levantou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Glória a Deus. Só aí. Não sei se você já ouviu falar dessa história, os pormenores dela, mas essa história ela fica muito mais gloriosa quando você sabe os por trás das histórias, os pormenores. É o que me chama mais atenção, a palavra de Deus, é o que me encanta quando eu leio a palavra de Deus. Essa mulher, ela perdeu o marido. Ela perdeu o marido, e naquela época, se a mulher, ela perdesse o marido, se ela tivesse filho, ainda estava bom, porque a família do marido dela tinha que cuidar dela, tinha que gerir todo o proveito que ela precisasse. Se ela precisar fazer vamos contextualizar nos dias de hoje, se ela precisasse fazer uma compra do mês, e ela não tivesse dinheiro, a família do marido dela é que pagava. Se ela precisasse de uma roupa, a família do marido pagava, desde que ela tivesse o filho. Como o filho dessa mulher morreu, imagina o desespero dessa mulher. Todo esse benefício, essa cota, como hoje está em moda, ela perdeu. Ela automaticamente ia perder. Por quê? Porque o filho morreu. Não sei se você já foi até esse ponto, mas perder o filho é perder a herança. Isso é o que significa esse texto da palavra. Essa mulher perdeu a herança. Ela não teria mais a herança do marido, e muito menos os proveitos do marido. Ela era pensionista, a primeira pensionista da Bíblia. Ela perdeu a pensão, como se diz. Então ela perde, ela não tem mais o chão. E com certeza naquela época tinha as planteadoras. Então eles pagavam as pessoas para chorar, todo mundo chorando ali, aquela mulher chorando, aquela cena, ela entrando por uma porta, e aquela porta que ali entraram, era uma porta que ela estava levando à morte. Mas eis que surge o filho vivo, glória a Deus. Essa hora é a hora do glória a Deus, tá? Então vamos fazer de novo. Eis que vinha o filho vivo. Aleluia, eles estão comigo, glória a Deus, aleluia. O filho vivo é Jesus, irmão. Jesus estava vindo. Eu fico imaginando, eu fico igual um mosquitinho assim, imaginando, da mídia, eu com um dronezinho, só olhando Jesus vindo, a porta aqui, Jesus vindo de lá, o esquife. Ele chega para o enterro, para a morte. Já era ali um ensaio para o que ele ia fazer na cruz, mas ele para a morte. Ele para a morte. A herança que aquela mulher ela estava perdendo ali, Jesus restaura. A herança que aquela mulher estava perdendo ali foi restaurada.
Foi fraco de novo. A herança que aquela mulher estava perdendo, Jesus restaurou. Aleluia! Glória a Deus. Ele restaurou, irmãos. Ele tocou naquele esquife, ele parou a morte. A mudança que acontece aqui é uma mudança de morte para a vida. Jesus já tinha feito isso? Já, com Pedro. Como que Jesus encontra com Pedro? Pedro, venha ser pescador de homens. Glória a Deus. Já parou para pensar também? Essa não está no esboço não. Já parou para pensar? Pedro pegava um peixe que estava vivo e levava para a morte. Tirava da água, morreu. Jesus vira para ele e fala: ei, você não vai ser pescador de peixe mais. Você vai ser pescador de homens. Homens que estão na morte, e eu vou te ensinar a levar para a vida. Nossa, vocês estão ruins demais, nós estamos precisando de mais ensaio. Ele pegava o homem que estava na morte e levava para a vida. Vocês não é crente não. Vocês estão muito fraquinhos. As férias, né? Não acontece isso. Meu irmão, se a gente não conseguir vibrar com coisas que Deus faz e tem feito lá naquela época, como é que a gente vai vibrar com o que Deus vai fazer hoje no nosso meio? Nesse ano, como eu te falei, você tem aí menos de 365 dias agora, né? Vamos colocar aí que você tem aí 300 e vamos, hoje é 24, né? Faz as contas aí. 318 dias para você, através da sua vida, salvar uma outra vida. Porque gerar ovelha, só gera ovelha. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tinha uma herança. Você tem essa herança na sua vida. Esse desconforto que acaba causando naquela mulher, por mais que também afetasse diretamente ela, afetou todo mundo que estava ao redor. A sua mudança, ou a mudança que Deus pode causar na sua vida hoje, ela pode afetar todo mundo ao seu redor. Quando acontece algo diferente na sua vida, como aconteceu com aquela mulher, um milagre ali para aquela mulher, as pessoas, as planteadoras, com certeza fizeram o que a nossa mãe falava: engole choro. Não choraram mais. O filho está vivo, vai chorar para quê? Está vivo. Aquela mulher entendia muito mais do que aquilo causava para ela. Ela tinha agora o filho, ela tinha herança. Ela tinha algo que ia manter ela. E ela também ia estar ali velando pela segunda vez. Velou o marido e agora o filho. Nós temos que olhar mais para Jesus. E entrar pela porta sabendo que Jesus está conosco. Não perca a esperança do que Jesus pode fazer. Eu não sei da sua vida, eu não sei por que Deus te trouxe aqui, e muito menos a maioria das coisas que eu estou falando, a não ser o que está no esboço aqui, que é só o texto e o tópico. Deus está falando com você. Eu tenho mudado o meu jeito de pregar, o meu jeito de falar com algumas pessoas quando eu evangelizo, quando eu falo. Eu estou indo quase na cara e à vontade, né? Eu estou indo com o texto ali, eu oro e tal. Esses dias mesmo, o último rapaz que a gente estava conversando,
Foi quase 11 horas da noite, me chamou para ir lá, eu fui. E falando com Deus, Deus, não sei nada, não tem nenhum texto na minha mente aqui para falar. O que o Senhor quer fazer? E Deus falou, eu estou contigo. E aí eu fui assim, ali ainda, o que vai acontecer? O que eu vou falar com esse cara? E era um rapaz que já conhecia a palavra, mas estava desviado, mas me chamou. E eu naquela luta e chegando perto dele. Na hora que eu pisei, irmãos, acredita, creia nisso. Eu não estou falando assim, só para mais uma história, não. Deus vai fazer isso com você também. Que isso? Eu pisei na calçada do apartamento, do prédio dele lá, e Deus falou só comigo assim: abraça ele e dá um beijo no rosto dele. Eu falei, beleza então. Ok, tranquilo, isso aí foi fácil, não precisava falar nada. Na hora que eu abracei e que eu beijei aquele rapaz, ele mora na frente da praia, então você imagina, todo mundo passando, o que vai pensar, né? Mas Deus mandou, eu fiz. Fui lá, beijei o rosto dele e tal. E abracei forte. Eu falei, já que é para abraçar, deve ser um abraço forte, né? Deus deve abraçar forte. Deus não deve dar um abracinho. Assim, não é, deve dar um abração. Deu um abração nele assim. E aí, na hora que eu soltei ele olhou para mim. Eu não acredito. Eu falei, já pronto. Vou ser processado. E ele, rapaz, eu senti um amor. Eu falei, glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus, glória a Deus, porque não é só de palavra, mas é de ação. Foi tremendo aquilo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, esse rapaz, eu já mandei lá para o grupo, acho que todo mundo deve estar sabendo de quem eu estou falando, mas é um rapaz que caiu nas drogas. Ele era um pastor, né, ali com uma comunidade que levava muita gente, e ele achou em mim uma oportunidade de falar de Deus, e eu não sou um cara que gosta de pregar para crente. Para falar a verdade, assim, ser sincero com vocês, eu não gosto de pregar para crente, porque crente já sabe a palavra, eu não tenho que falar nada, o Espírito Santo tem que falar com ele, mas amém, quando Deus me manda eu vou lá. E fui, mas ele estava totalmente desviado, só a capa do Batman, como diz o outro, e fedendo a cigarro. Mas Deus mandou eu abracei, beijei ainda. Ele é barbudo, então imagina a cena, que maravilha. Mas era o que Deus mandou fazer. E esse rapaz, para a honra e glória do Senhor Jesus, ele não está usando mais droga, ele já está voltando a fazer o devocional dele, tudo certinho. E continue orando por ele. É o André, ele me permite falar, todo mundo já sabe dessa história. Irmão, de todo o tempo que eu já evangelizei, que já falei de Deus para alguém, esse rapaz, ele tem me marcado muito, porque assim, eu nunca tinha evangelizado um crente. Esse foi o primeiro crente que eu realmente evangelizei, e ele voltou assim. Então, tem sido uma mudança surreal. O cara estava totalmente afundado, mas voltou, graças a Deus. E não é porque eu sou melhor que ninguém não, que eu sou, acho que o pior daqui de vocês. Mas quando Deus me fala, eu vou. Eu não quero nem saber, não estou nem aí que vão dizer, que deixou de dizer, eu só vou. Às vezes eu sou até um pouco imprudente, que eu até não olho muita coisa, mas eu sempre mando uma mensagem, ligo para o pastor, ó, fulano me chamou lá e estou indo, tá? Esteja em oração. E vou. Cobertura pastoral, eu estou blindado, né? Vou embora. Glória a Deus. Mas é assim, é maravilhoso ser usado por Deus. Eu também já fui uma pessoa que fui drogado. E hoje, eu sempre digo, não tem melhor onda que o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma coisa de louco. Você chega ali fazer algo que você sabe, que você sentiu, que de você saiu o poder. Irmão, não tem algo na vida que você vai sentir melhor que isso. Você foi usado. É a mesma coisa que você pegar de uma vez só e ler o livro de Efésios.
Você sai igual aqueles fisiculturistas, que é maravilhoso. A mensagem de Deus está ali. Você tem toda aquela armadura, você vai para a guerra com tudo. Raquel tá rindo lá, meu Deus, depois vai me chamar a atenção. Mas é isso. Você tem que ir para cima, irmão. O mundo está aí. Se você sair dessa porta aqui agora ali, ó, e virar à direita, você já vai ver um monte de gente que vive na rua, aqui na frente. E quantas vezes você fez o quê? Você falou um oi, uma boa noite só para essa pessoa? Fez alguma coisa? Nós temos que mudar. Nós precisamos ser essa igreja irresistível. Nós precisamos. Irmão, eu estou incendiado por aquele livro. E quem quiser, assim, esse aí eu acho que eu não vou emprestar não. Mas eu te falo para você comprar, 30 e poucos reais, você consegue achar lá na Amazon um e-book. Achar o livro impresso foi uma saga. Porque esse livro, ele lançou em 2012, fez algumas reedições, mas só acha em sebo, não acha para comprar. Tudo que você for pesquisar lá, vai estar assim, ó, indisponível, 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 e você vai tentando. Demorou um ano, eu consegui ele impresso. Eu fiz a saga dele impresso. Que ele é maravilhoso, irmãos. Você vai sair de outro jeito. Não tem como você ficar, você tem que arrancar aplausos do céu, irmão. Você tem que louvar aqui, arrancando aplausos do céu, tem que mover o céu. Quando você fala, tem que sair virtude. Tem que sair virtude. Você é crente. Se você está aqui hoje, você não se converteu, é a hora. Ainda está tempo. Você tem 318, né? 318 dias para, além de se salvar alguém. Mude. A mudança vai doer. Eu sempre falo com quem... Eu falo só depois que foi batizado, né? Porque aí não tem jeito de voltar mais. Eu faço sempre quando a pessoa, depois dela batizar, eu falo assim, ó, tome cuidado com os donos. Porque o que aparece de gente falando que não é para você ficar na igreja, que não é para você fazer isso, que não é para você fazer aquilo, é depois que você batiza. No começo ainda a pessoa acha que você está ali, né, flertando com a igreja, mas quando você batiza, faz um videozinho, uma foto, posta no Instagram, aí vem um monte de gente para cima de você. E os que foram batizados aqui, eles vão lembrar disso. É ou não é? Difícil, né? É ou não é? Quem já foi batizado sabe. É tremendo. Essa mulher, ela enfrentou o medo ali de ter uma perda. Mas Jesus chegou na hora certa. Glória a Deus. Terceiro ponto, vamos lá. Lucas 16, 22. Eu estou aprendendo junto com vocês, tá? Porque eu não sabia nada do que eu ia falar aqui, a não ser o que Deus colocou de texto, hein? Eu estou falando sincero para vocês. Eu sabia que Deus ia fazer isso. Agora ele estava me usando só assim. Então, vamos lá. Para mim é melhor ainda. É inédito para quem nunca viu, né? Lucas capítulo 16, versículo 22. Diz 22 a 31. Vamos lá, agora vai ser uma leitura maior, hein? Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria. Opa, peraí, eu estou errado. Acho que voou aqui na hora que eu passei. Eu passei a mais aqui. É outra coisa. 22. E aconteceu, agora sim, 22, Lucas 22, tá? 16, 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado no inferno, ou no Hades, depende da sua versão, estando em tormentos
o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta, só a ponta do dedo, em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até você não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, os meus parentes, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. De quem ele está falando? Jesus. Irmão, essa também é uma mensagem profunda, é um texto maravilhoso, porque eu estou falando para vocês em vida, eu estou falando enquanto você respira, enquanto você enxerga, enquanto você ouve, enquanto você conhece a palavra e sabe o que dela, com ela dentro de você, com o conhecimento dela, você consegue fazer com outras pessoas, pregando, falando de Jesus. Agora, se você, por um acaso, achar que o Diogo aqui está brincando, o pastor Álvaro, o Anderson, o Fábio, outras pessoas que pregam aqui, estão brincando de ser crente, talvez um dia, infelizmente, não quero te botar medo, mas você vai estar na condição desse rico, e vai tentar fazer as mesmas perguntas. Abraão, mande alguém lá, dentre os mortos, leva alguém lá, e Abraão vai ter que te responder a mesma coisa, a mesma resposta que ele deu para esse rico, ele vai ter que dar para você, porque você está ouvindo a palavra hoje, você possivelmente já ouviu a palavra de Deus em outro momento, porque até então, que só na Coreia e alguns lugares ainda, que a pessoa não sabe nem quem é Jesus. No Brasil, mesmo que você seja de outra região, a não ser protestante, você já ouviu falar de Jesus, e você ainda continua do mesmo jeito, você não faz nenhuma mudança, não tem nenhuma mudança, eu tenho que ser do mesmo jeito, eu cresci assim, eu nasci assim, Gabriela, e por aí você vai, e até quando? Em que momento? No momento em que você estiver no leito de morte, e não olhando, o caixão ali, como aquela mulher, ela ia na frente com o caixão do filho, mas você está dentro, não tem mais jeito. A mudança que eu estou falando para você, que você precisa mudar, que eu preciso mudar, já não vale mais nada. E nem adianta usar o texto bíblico que diz que é melhor ir no velório do que numa festa, não vai colar. Já vou te dar essa dica, não vai colar, porque você precisa mudar em vida, você precisa ver Jesus
não com uma cruz só ali, ó. A mudança, eu pedi a Iá para fazer isso aqui, que foi legal. Você tem que carregar Jesus. Você vai mudar, mas você muda carregando Jesus. Não é mudar e deixar Jesus de fora da mudança sua, não. Porque Jesus quer que você mude. Não adianta. Nesse caso aqui, Moisés e os profetas, são quantas pregações você ouviu e você não mudou. Não é essa de hoje não. Quantas outras você ouviu e você não mudou. Quantas coisas que você sabe que você precisa mudar, mas você insiste em continuar do mesmo jeito. Até quando? 318 dias você tem. Aquela velha frase, né? Você não pode sair desse culto da mesma maneira que você entrou. Essa tinha que falar, né? Mas se eu só falar isso e você não mudar, eu vou falar e não vai acontecer nada, porque eu não posso mudar você. Só Jesus e o Espírito Santo pode te mudar. Eu não posso te dar nada. O Espírito Santo é que pode mudar isso dentro de você. Você é casa de Deus, é habitação de Deus, é o que diz a palavra de Deus. Então vamos lá, pensa comigo. Se você é casa, habitação de Deus, quando você chega de viagem, agora nós estamos nesse momento, né, de férias, chega de viagem, quando você chega em casa, você não dá uma faxina não? Porque vai estar tudo empoeirado. Você ficou aí 10 dias, 5 dias, um final de semana que seja. Você vai chegar, vai ter roupa para lavar, que é a roupa que talvez às vezes você não lavou na sua viagem, né? Se você for para os seus parentes, eu lavei. Lá na minha irmã, lá eu lavei as roupas tudo lá. Já cheguei com as roupas tudo lavar, que eu não sou besta. Mas se você for para outro lugar, né? Você vai ter que chegar e vai ter que lavar a roupa. Se você vai ter que passar um pano na casa, vai ter que lavar o banheiro. Pega hoje e tenta limpar a sua casa espiritual. Tenta olhar para dentro de você e ver o que ainda está de férias. O que precisa ser despertado para você voltar a trabalhar. Para você voltar a andar numa casa cheirosa, numa casa perfumada, numa casa que você passa a vassoura, passa o pano. Nós precisamos fazer isso com as nossas vidas espirituais. A gente faz com a nossa casa terrena, mas às vezes a gente não faz com a nossa casa espiritual. Meu pai falava muito assim, e eu guardei para o resto da minha vida: sempre faço uma autoanálise. E eu vivo fazendo isso. Às vezes eu paro, olho, eu preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo. É bom você fazer isso na frente do espelho. Isso é bom, essa terapia aí é tremendo. Você olha para você, olha o seu reflexo, é sujeito. Você precisa mudar. Você é muito ruim para ser bom, hein? Você precisa de muito ainda para ser bom. Ah, mas eu estou lá pregando na igreja, glória a Deus. Mas eu preciso de muito ainda para ser bom. Mas muito ainda para ser bom. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que ora muito mais do que eu. Tem muita gente aqui que deve jejuar muito mais do que eu. Talvez faz muito mais do que eu. Então eu preciso melhorar. Eu, Diogo, que estou aqui assim, eu preciso melhorar. Não sou melhor que ninguém aqui. Mas Deus só coloca essas palavras para mim, eu vou fazer o quê? Eu queria sair disso, mas fazer o quê? Vamos lá. Esse Lázaro, esse homem que está lá, era um mendigo. Para ficar politicamente correto, morador de rua. Mas esse homem
foi salvo. Aquilo que era expurgo, aquilo que, como eu te falei, você virar a esquina ali, você nunca deu valor, nunca olhou, nunca falou de Jesus, aquele lá foi salvo, e talvez você não vai ser. E aí? Dorme com esse barulho. E não adianta falar com Jesus não, hein? Porque Jesus já mandou a real, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Ele já mandou para você assim, como diz na rua, papo reto. Não vem com essa chorumela não, que eu já botei aqui a vírgula e ainda falei, não pode tirar uma vírgula. Que aí passou a conta, fecha a régua, que aí não tem jeito. Terceiro ponto, hein? Tá doendo a mudança? Tá doendo aí a mudança? Espero que esteja. Espero que você mude. Eu preciso mudar com essa mensagem também. Que mensagem maravilhosa. Quantas vezes eu prego, eu mesmo assisto a minha mensagem de novo, depois eu falo assim, rapaz, essa aí nem eu lembrava. Faça isso quando você pregar, faça isso quando você falar de alguém, estiver gravando qualquer coisa, assista de novo. Principalmente por um motivo que já aconteceu comigo. Me desviei uma vez, só que eu tenho tanta coisa gravada minha, que eu fui assistir minha mensagem e eu mesmo dei uma pancada em mim. Então às vezes não vai precisar de outra pessoa pregar para você. Por isso que eu falo que pregar para crente eu não gosto, porque o próprio crente, se ele já falou de Deus, ele mesmo tem a mensagem certa para ele. Então Deus vai te usar para falar até para você. Amém? Então vamos lá para o quarto ponto. Esse aqui também é bom. Quando você muda, agora vai ficar mais leve, hein? Começar a ficar mais leve. Lucas 19, vira a página aí. Lucas 19, versículo 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glória a Deus. Já que a gente estava falando só meio que dinheiro, isso é uma das coisas que mais pega a maioria das pessoas. Saiba de uma coisa: tudo que você tem não é seu, é de Deus. Eu tenho um carro, é de Deus. Você tem uma casa, é de Deus. E brinca para você ver falar que é seu. Não estou jogando praga não, mas é de Deus. Ah, é o meu trabalho. Eu vejo muita gente falar isso. É porque eu trabalhei e eu conquistei, tem nada com Deus. Tá bom. Titanic também falaram isso, né? Afundou. Então vai com calma, que tudo que existe na terra é Deus. Você crendo ou não crendo, é Deus que faz. É Deus que faz. É Deus que está com você. Zaqueu, ele vivia uma vida de fazer a coisa errada. É aquela velha história, né, que agora estão com o meme aí, falando sobre política, mas não quero trazer essa parte, quero trazer a parte boa do meme, né, que é igual do pica-pau. É um para você, 1, 2, 3 para mim. Zaqueu fazia assim. Zaqueu inspirou essa parte do pica-pau lá, ó. É um para você, 1, 2, 3 para mim. É assim que Zaqueu vivia. Ele cobrava imposto, mas botava uma margezinha ali, né? A mais, tal, imposto, pá, pegava mais um pouquinho. Só que
Por isso que eu não falei a história toda, porque você já conhece. Zaqueu é aquele que subiu na árvore, tá? Voltar, tá de férias, né? Vamos voltar. Ele vê Jesus entrar na casa dele. Ele muda ao ponto que ele não espera outro dia. Ele já declara ali, com Jesus na frente dele: eu vou mudar. E além de eu mudar, por quê? Mudança é ação. Você falar que para mim, Diogo aqui, que você vai mudar, para mim, ó, vou gostar, vou ficar feliz, vou dar um glória a Deus, mas eu não vou te acompanhar amanhã, eu não vou estar na terça, na quarta, na quinta-feira com você. Mas sabe de uma coisa? Não sei se você sabe, né? Mas vou falar para você, vou te revelar aqui. Jesus, Deus, é onipresente. É ou não é? Ele está te vendo todos os dias. Ele sabe se você está mudando ou não. Você não precisa me agradar. Eu não falei? É a igreja irresistível que arranca aplausos do céu. É do céu. Então é Deus que está te vendo. A mudança não é para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu marido. Não é. É para Deus. Porque se alguém te pedir para escolher hoje X coisa e Deus, igual aquele, coloca o tampão, né, na cara, aquela brincadeira lá, você quer Jesus ou quer esse celular? Aí eu celular. Não vai adiantar nada. Só que você não está cego mais, porque o véu já se rasgou. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. Você não pode fazer mais, você não tem essa desculpinha do rico e do Lázaro ali, ó, da parábola do rico e do Lázaro. Ah, manda lá fulano de tal. Não tem jeito. Você tem que mudar. Você precisa mudar. Tem que gerar um incômodo, sair da zona de conforto, porque mudança dói. E tem que doer. Você tem que sentir essa dor sim. Da mudança. Da mudança. Essa é uma dor boa. Crescer dói, mas é bom. Você vai querer ter mais responsabilidade, você vai ser um adulto mais responsável, você vai fazer as coisas que você precisa fazer, você vai ter aquilo que você almejou um dia, viu uma foto de alguma coisa que queria ter muito, sonhou, você trabalhou, conquistou. Mas se eu tivesse ficado lá em Minas, lá em Viçosa, Minas Gerais, talvez eu não chegasse a ter uma empresa hoje. Eu precisei mudar. Eu precisei deixar de ser hippie para chegar aqui no Espírito Santo. Cheguei aqui com o cabelo Black Power enorme, tem as fotos lá, mostrei lá para vocês lá um pouco lá, ripão, cabelão, barba sem fazer, sem nada. Cheguei aqui, mas foi um chamado de Deus. Deus falou comigo, estava lá na noia, doido lá, ó. Você acredita ou não, o problema é seu, mas tinha fumado um lá, estava doidão, o Espírito Santo de Deus no meio da onda lá, ele chegou para mim e falou assim: ei, você vai sair dessa universidade, vai mudar de estado, e naquele estado que você for, você vai entrar numa igreja e nunca mais vai sair de igreja. E eu falei: glória a Deus, aleluia. E aí Deus não completou, ele falou assim: fala com os outros dois que estão aí junto com você aí, ó, para esse vídeo de testemunha. Eu falei: amém, falei. Esse, lógico, né? Rachar de rir, né? Porque estava fumado também, né? Então riu até não querer mais, não entendeu nada. Mas a noia não tira a pessoa da face da terra, ela entende, ela ouviu, ela guardou. Muitos anos depois, quase 10 anos depois, uma dessas pessoas que estavam lá naquele dia
aceitou Jesus através da minha vida. Não é possível. Até aceitar Jesus, vocês estão fracos. Aquela pessoa aceitou Jesus através da minha vida depois. Glória a Deus, irmão. Não é porque eu sou melhor, não. É porque Deus provou o porquê que Ele tinha feito lá atrás. Não é sobre mim, é sobre Deus. O que Deus fez. A pessoa me ligou num sábado à noite. E Deus é tão tremendo que quando a pessoa ligou, que eu ouvi a voz, minha irmã estava do lado, a Sabrina. Antes de eu falar, eu falei, calma aí. Aqui. Ela está me ligando, vai aceitar Jesus. E a pessoa não tinha falado nada ainda. Antes de você falar alguma coisa, aqui, você me ligou para você aceitar Jesus, né? Só para mostrar o quanto Deus estava falando comigo e provando que A mais B era A mais B mesmo. Glória a Deus. A Miriam, eu falo os nomes para você saber que é verdade, que é verídico. Ela me ligou, aceitou Jesus pelo telefone. Como é que você sabe? Eu falei, eu não sei de nada, meu Espírito Santo acabou de falar comigo antes, na hora que você me ligou. Eu ainda falei com a minha irmã antes de falar com você, para não restar dúvida. E a Miriam aceitou Jesus. Glória a Deus. E até então eu estou aqui. Não saí da igreja mais. Glória a Deus. Mudança causou dor. Na primeira semana eu tive que raspar a cabeça, cortar aquele cabelo, que estava hippie mesmo, irmão. O cabelo estava ruim daqueles de não passar pente. Barba também estava horrível. Roupa só tinha praticamente a que tinha no corpo. Você pegar a minha irmã, a Sabrina, para falar, ela vai falar com você. Eu dei um banho de loja nesse menino. Esse menino aqui não tinha nem roupa quando ele chegou aqui. Isso já vai uns 12 anos agora que eu estou aqui no estado. Mudança. Não vim para dar meu testemunho, só estou trazendo uma menção, irmãos. Deus vai causar uma mudança em você tão tremenda que tudo que eu falei aqui, talvez você não deve nem estar acreditando que eu já fui assim, mas tem foto, tem vídeo, então não tem problema, está tudo lá para todo mundo ver como era antes. Você não precisa acreditar não, olha o vídeo, olha a foto, você vai ver. E é honra e glória de Deus, não tem nada comigo, eu não era nem capaz dessa mudança. Mas quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, esquece, Ele vai fazer e vai mudar. E você vai mudar tanto ao ponto de não conseguir ver a pessoa que você era no passado, ao ponto da pessoa, você contar para a pessoa e a pessoa fala assim, mentira, você não era assim. Deus vai causar essa mudança em você. Não importa a sua idade. Ah, mas eu tenho 90 anos, meu avô tem 90 anos. Mas se Deus quiser transformar a vida dele, vai. E em nome de Jesus que transforme. Porque é assim que acontece com Deus. Para Deus não há limite. Não existe impossível. Para Deus tudo é possível. Amém? Glória a Deus. E Zaqueu, além da mudança, ele quis transformar outras pessoas, porque a própria palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus. Então, por mais que hoje você sinta o pior das faces da terra, eu sou o pior, eu faço isso, eu fumo, eu bebo, eu não sei o que, eu me drogo. Se você quiser mudar hoje, Deus vai te mudar de uma maneira, irmão, que vai superabundar a graça de Deus em você. Eu era louco, hoje eu falo para alguns loucos aí. E é muito bom, cara. Porque você passa um filme na sua mente de como você era e como você é agora. Você fica meio assim e tal, mas Deus vai fazendo. E quanto mais você for louco, você vai ser um Paulo da vida. Eu falava mal de crente também, igual Paulo. Mas eu caí do cavalo.
e Deus vai transformar a sua vida. Gente, o que está escrito aqui, eu estou sempre falando aqui uma história, mas isso aqui é real. Aconteceu, e o que aconteceu aqui pode acontecer na minha vida e na sua vida. Não é só a história da carochinha, não. Isso aqui, eu creio veementemente que isso aqui é verdade, porque aconteceu comigo e pode acontecer com você. Agora não adianta acontecer só comigo, com você, e você ser egoísta de não passar para frente. Nós temos que mudar o mundo. Tem uma vez que o pessoal reclamou daquela música, né, o hino do Fernandinho, que no final ele fala: vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Eu falei: não, a gente tem que ter essa sede de mudar o mundo. Talvez não vamos conseguir mudar o mundo, mas nós temos que ter essa sede de mudar o mundo, porque não vamos ter que ficar gritando lá: ah, Jesus é rei, ah, me conquistou, ah, me libertou. É isso. É tremendo isso. Não foi em vão, não pode ser em vão. Amém? Quinto e último, para a gente encerrar. Esse agora, irmão, quando você tiver num momento em que realmente você entendeu a mudança, doeu, fez toda a transformação em você, você chegou assim a fazer todas as coisas possíveis e as impossíveis que Deus levou você a fazer, através do Espírito Santo, você foi movido por Ele, chegou em lugares, falou de Jesus. Não precisa ser missionário para falar de Jesus, não precisa ser só evangelista para falar de Jesus. Você é crente, você é casa de Deus, você é habitação de Deus, onde você pisar é um lugar santo. Você tem que entender, que onde você está pisando, ali você é embaixador de Cristo. O embaixador, onde ele pisa, aquele lugar ali é o país dele. Então você leva o céu para onde você está indo. Esse é o poder que emana dentro de você. Às vezes está adormecido, mas se você mudar, vai acontecer. Porque às vezes você vê um fulaninho do lado acontecendo, do outro lado acontecendo, mas você não acontece nada. Tem uma coisa fundamental para isso acontecer: entrega. Se você não se entregar, não é a mesma fala que eu falei lá atrás, né? No começo. Tem que se ajudar quem quer ser ajudado. Deus vai fazer com quem quer fazer. Porque se você não fizer, as pedras clamarão, a mula vai falar. Deixar de falar, não vai. Chamar um drogado. Com Deus não tem conversa não, fica tranquilo. Ah, eu não quero. Tá bom, vamos voltar lá no Lázaro, no rico. Essa é a história que você precisa lembrar dela. Ah, beleza, eu estou caminhando com minha vida morta, Jesus tocou no esquife, eu voltei à vida. Se você voltou à vida hoje, isso é herança de muitas pessoas. Se é a esperança de muitas pessoas. Estevão, agora a gente sai de Lucas, mas não sai de Lucas, né? Porque Atos foi escrito por Lucas. Então Atos, capítulo 7, versículo 44. Atos, capítulo 7, versículo 44. Diz o seguinte: o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, como Josué,
tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até o dia de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou essa casa, o templo. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o seu trono, a terra é o estrado dos seus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas estas coisas? Homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas, os pais de vocês, não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Eu e você agora, ao ouvirem isso, qual é a sua atitude? A desses homens? Com o coração cheio de raiva e ranger de dentes contra ele. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. Fita os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, paravam os ouvidos e unanimemente avançaram contra ele. Expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que disse isso, morreu. E Saulo coincidia na morte de Estevão. Irmão, se isso não mexer internamente com você, nada mais mexe. Estevão contava a história do povo, de tudo que foi feito, até chegar aquele exato momento em que ele entrava na sinagoga e falava quem era Jesus. E quando ele fala sobre Jesus e vê aquelas pessoas bravas, porque ele estava falando que Jesus era o Filho de Deus, e para eles era blasfêmia, mas era verdade. E a verdade, como diz a palavra, ela vos libertará. E para ele libertou, porque eu imagino Estevão olhando para o céu, vendo Jesus à direita de Deus Pai, e aquela cena maravilhosa. É eu aqui olhando para essas luzes aqui, é uma coisa, fica meio que, né? Imagina, irmão, eu não sei você, mas essa é a cena que eu quero ver no final da minha vida. Eu quero ter na minha lápide lá, ó: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu quero ter isso, eu almejo por isso, eu vivo por isso. Essa é a esperança que tem que estar em mim, na sua vida. Eu faço pouco demais ainda, eu acho, mas esse pouco que eu faço, eu queria muito que fosse transmitido por vocês. É como os professores falavam antigamente: tem que pegar o livro e colocar na sua cabeça. Não sei se você pegou essa época de escola, né? Que hoje em dia é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de mim, de você.
Fique de pé nessa noite. Quero que você saia daqui hoje. E rapaz, hoje doeu. Porque se doeu, eu sei que vai causar mudança. Se doeu, eu sei que está causando mudança na sua vida. Feche seus olhos nessa noite. Queria orar com você. E eu queria que, enquanto eu orasse aqui, você aí fizesse uma oração sincera com Deus. A mais sincera que você já fez na sua vida. Se você não tem audácia de falar mesmo, saindo voz, né, da sua boca, fale no seu pensamento, mas fale. Mas tenha uma oração sincera nessa noite. Senhor, eu sou assim, eu sou assado, eu faço isso, eu faço aquilo, mas existe vida em mim, Deus. Existe uma vida dentro de mim que precisa ser mudada, Deus. E é isso que eu quero que você faça nessa noite.